A graça e a paz, meus queridos irmãos, mais um dia, para a honra e a glória do Senhor, estamos aqui para fazer mais um vídeo. Quero agradecer primeiramente a Deus para nos dar essa oportunidade. Meus irmãos, eu estava analisando essa palavra em Efésios, nas cartas de Paulo, em Efésios 6, versículo do 10 ao diante, que o sistema religioso criou muita heresia, muitas loucuras na nossa cabeça quando a gente vivia naquele sistema. Eu vou ler para os irmãos para explicar exatamente o que é que significava o que Paulo estava falando naquela época que ele estava pregando a palavra aqui nesse mundo. Se conta em Efésios 6, versículo do 10 ao diante, diz assim, ó: quanto ao mais seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, vestir-se com toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Só até aqui por enquanto. O que é que ele quis dizer com isso? Quando diz a cilada do diabo, está dizendo contra as pessoas, que é contra a palavra de Deus. Mas o sistema religioso está criando um ser, cria um ser chamado Satanás para nos amedrontar, nos assustar, nos colocar a gente em pânico, trabalhar na nossa mente para a gente ir para aquele local onde Deus não se encontra, onde está escrito em várias cartas, em Atos dos Apóstolos, em Efésios, está também em Hebreus, está escrito também em Isaías também, tudo está escrito exatamente como eu estou dizendo, nas cartas da palavra do Senhor, que fala a palavra de Deus. Então, quando ele diz a cilada do diabo, está dizendo assim, é contra uma pessoa que é contra o favor de Deus. Ou seja, a Bíblia fala, nos ensinando, diz que o homem tem pensamentos e mais pensamentos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. A gente tem o poder da escolha, porque a escolha vem dele, ele que dá a escolha para nós. Então, continuando essa palavra, no 12 diz assim: porque a nossa luta não é contra sangues e carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais mal nas regiões celestiais. Parei até no 13 aqui. Então continua ele dizendo, quando a Bíblia fala não é contra carnes e sangue, mas principados e potestades, a pessoa pesquisa no Google exatamente o que é que significa principados e potestades. O que é que significa principados e potestades? Contra aquelas forças, contra aqueles cidadãos, aqueles reis, aquelas autoridades. E quando Paulo está falando exatamente, como depois eu vou olhar no versículo 20, Paulo estava preso. E quando ele estava falando exatamente sobre contra as forças, não é contra a carne e sangue, mas principados e potestades, está falando dos reinos daquele tempo. Então o sistema religioso nunca vai ensinar isso a você, porque ele quer lhe aprisionar, botar você num sistema e colocar amedrontação na sua mente, onde coisas que Deus não se encontra. Eu vou ler o 20, ó. Eu vou dar uma pulada nesse versículo aqui e vou ler o 20. O 20 diz assim, não, vou para o 19. E ore também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para a ousadia tornar conhecido do ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Está vendo? Ele estava preso. Paulo estava preso. Então ele estava pedindo até para orar por ele também, porque ele estava preso naquele tempo. Então as pessoas colocam uma amedrontação para você ser manipulado pela mente do sistema religioso. Ou seja, quem prende a gente não é a Bíblia, quem prende a gente não é Deus. Deus liberta, Deus cura, Deus restaura, Deus multiplica, Deus capacita a nossa vida. Agora quem prende nós é os homens. É os homens que nos prendem. Não é quer dizer que quando a pessoa começa a falar, a pessoa vai logo dizer: ei, tu está desviado, tu está afastado, tu é um descrente. Eu digo, não, você pode dizer o que quiser, a palavra que vem da sua boca não me atinge não. Isso aí você nem se preocupe. Porque as coisas que eu fazia antigamente, como eu já falei muitas vezes no grupo onde eu estou, é Vivendo em Graça, num grupo maravilhoso, que só tem gente do bem, que só tem gente que busca o ensinamento, é tanto um que respeita a opinião do outro. Então, como eu estava dizendo sobre a palavra, está falando sobre isso aí. Não é um ser vivente, nunca foi e nunca será. Deus nunca ia criar um ser vivente chamado Satanás para amedrontar a nossa vida. Paulo estava preso, Paulo estava falando do sistema religioso, Paulo estava falando dos reis, das autoridades daquele tempo. E ele disse até assim: ore por mim, como explica no versículo 19 e como explica também no versículo 20.
Então, meus irmãos, tire isso da cabeça. Tire isso da cabeça, porque o sistema religioso quer só aprisionar você. Primeiramente, ele vai colocar um ser chamado que não existe na sua vida. Quando ele entra na casa de uma pessoa, a primeira coisa que ele vai dizer que tem demônio dentro da sua casa sem ter. Porque depois que eu afastei desse sistema religioso, é onde eu vivo, graças a Deus, mais maravilhosamente com a minha esposa. A gente só vivia discutindo, porque eu queria mandar nela, ela queria mandar em mim. A gente queria dizer, vamos buscar Deus, e só tinha conteúdo. E onde é que Deus estava nesse local? Porque a gente só seguia as leis dos homens, as vontades dos homens. Mas quando a gente começa a entender que a graça ela não é a prisão, mas sim uma libertação, é onde você vai começar a entender. Aí as pessoas dizem, pronto, nós estamos vivendo da graça. Então agora nós podemos fumar, nós podemos beber, nós podemos farrar, nós podemos dançar, pode fazer tudo que não presta, não. Eles pensam assim, mas quem vive da graça não pensa assim. Paulo mesmo disse, Senhor, tira esse espinho de mim. E foi Jesus disse para Paulo, Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Amém, meus irmãos? Pois eu agradeço por essa rica oportunidade de graça e paz a todos. É graça neles.